assim como falamos ontem, o povo de Israel está ali, acampado num lugar estratégico, sob a ordem de Deus. Olha para lá. É assim que Deus faz com a gente. Estamos nessa grande batalha desse mundo, estamos cercados de muitas situações. Mas olhe para cima. Nós somos diferentes, né, de toda a criação de Deus. Deus nos fez com uma faculdade, uma capacidade de poder olhar para cima, pode movimentar a nossa cabeça. Deus colocou a nuvem no céu para guiar o povo de Israel exatamente para isso, porque eles ficaram olhando para cima. Né? Ocupações familiares são necessárias, mas nós temos que fazer como Abraão fez. Em Gênesis capítulo 24, a Bíblia diz que Abraão já era velho, avançado em idade, e Deus o havia abençoado em tudo. Mas três coisas nunca se apartaram da vida de Abraão. Esse é o segredo do sucesso dele. Primeiro, a sua fé, inabalável em Deus. Segundo, a sua tenda. Todo lugar que Abraão orou, ali ele fez uma tenda. Não era uma moradia fixa. Tenda, você precisa desarmar, né? Desarmou, saiu dali e foi para lá. Abraão mostra que era um peregrino na terra. Sua passagem pela terra, a sua vida aqui na terra, é apenas uma passagem. Um dia ele ia sair daqui. Tanto que quando ele chegou lá no final, ele poderia ter questionado com Deus, dizendo: mas o Senhor me trouxe aqui, agora o Senhor me diz que a terra que o Senhor me prometeu é para os meus descendentes, não para mim. Ele não questiona isso. Por quê? Porque os escritores hebreus dizem no capítulo 11 que ele aguardava uma cidade cujo artífice e o construtor era Deus. E essa cidade estava no céu. Eu sei que muitas vezes, nós lemos a história de Moisés, a gente fica triste e aborrecido porque ele não entrou na terra prometida. Realmente foi uma punição de Deus. Mas o que Deus apresentou para Moisés era muito acima do que a terra de Canaã. Porque a terra de Canaã ainda tinha batalhas, tinha lutas, tinha tristeza, tinha choro, tinha dor, tinha enfermidade, tinha cansaço. Mas para onde Deus levou Moisés, não tinha preciso. Isso temor que Deus ofereceu para ele. Muito bem, então aqui o que nós vemos? O povo está parado ali. Agora, todos eles que saíram lá do Egito poderiam escrever uma história diferente. O comportamento do povo poderia ter sido diferente. Eles poderiam ter sido um povo mais obediente. Poderia ter sido um povo mais alegre. Poderia ser um povo que, com a experiência que eles foram adquirindo com Deus até esse lugar aqui, de capítulo 13 de Números, poderiam ter um contentamento maior, poderiam reclamar menos, poderiam murmurar menos. Mas a verdade é que as coisas não foram muito bem. Houve um determinado momento que Deus falou para Moisés: eu não vou mais à frente desse povo, porque esse povo é obstinado. E um dicionário antigo que eu tenho lá em casa, ele diz que o obstinado é aquela pessoa de cabeça dura, aquela pessoa que tem dificuldade de assimilar o que Deus, ele não consegue assimilar os conselhos de pessoas mais sábias, de pessoas mais inteligentes. Muito bem. O comportamento deles foi difícil. O nosso também não tem sido diferente. Eu tenho certeza absoluta que cada um de nós, se nós pararmos hoje para pensar, todos nós sabemos que nós poderíamos estar melhor dentro desse quadro. Poderíamos ser melhor, poderíamos fazer mais, poderíamos estar mais contentes, poderíamos estar mais alegres nessa jornada que estamos compreendidos nela. Quando chegou o livro, nós paramos ontem naquela lista de nomes, e nós vimos ali que o nome que despertou a minha atenção foi o nome de Caleb. Porque Josué, todos nós sabemos o que é.
96 tem sonho, e Camilo Collor, já tem 90 já, ainda tem projeto ainda. O sonho dele é ser senador. E as empresas? Você vai dizer que ele parou ainda de pensar em outras empresas? Ele consegue ainda eliminar muito no lucro e já pensar em outras. Né? Dizem que há um tempo atrás aí, ele propôs um projeto para a Honda. Até eu desenhei uma moto e ia fabricar essa moto. Vocês têm interesse? A Honda, não tem interesse. Não, se você não tivesse, eu não morri, porque eu vou fazer. Quer ou não quer? Não, assim, a moto está aí. Tem moto dele espalhada nesse Brasil inteiro aí. E ele tem novos projetos. A gente viaja muito, eu pego essas revistas, né? No Mirim tem aquela revista chamada Poltrona, né? É isso? Escrito lá, não sei se tem um filho dele lá. A gente vai olhando isso, vai vendo essas reportagens. O pessoal continua indo tendo projetos. O nome de galera é um nome bastante interessante. Escravo. Ele sai dali junto com esse povo todo, 600 mil homens. Agora, quando chega lá na frente, na hora de demonstrar quem ele é, não é algo que aconteceu naquele dia, mas é um processo. Né? A nossa vida, ela é um processo, não é algo que você modifica ela de hoje para amanhã. É um processo. Começou lá atrás. Nada do que foi acontecendo, você pode ver o comportamento de Caleb é diferente de Josué. A Bíblia fala que Josué nunca se apartou da tenda de Moisés. Ficava ali. Moisés podia mandar ele embora, mas ele não ia. Moisés podia mandar ele ficar lá fora, mas ele não ficava ali. Caleb não. Caleb já ficava mais distante, mas com a mesma determinação, com a mesma visão. As características dele são diferentes, mas ele está ali. É aquele que aprende, é aquele que examina, é aquele que olha, é aquele que vê, é aquele que está percebendo cada milagre que Deus está fazendo. Então ele está ali. Sempre pensando o seguinte: um dia que eles precisarem de mim, eu estou aqui. Assim era a galera. Então o que vai acontecer naquela trajetória toda que ele não perdeu em nada? Uma coluna de nuvem de dia e de noite. Ô, gente, isso aqui não é uma coisa normal. Vocês acham que isso é comum? De repente tem uma nuvem lá. Né? E essa nuvem que vai determinar toda a jornada deles ali. Isso não é normal, isso é algo sobrenatural. Isso é algo milagroso. E Caleb não deixa passar isso despercebido. Isso é coisa de Deus. Nosso problema todo, irmãos, é que nós temos uma dificuldade tremenda de ver as coisas que Deus faz em nosso favor. Olha para a sua vida, olha como Deus tem conduzido você. Olha para os seus filhos, olha para a sua casa, olha para a sua família, olha para as coisas que você tem, olha para os bens que você já tem, olha para o seu trabalho, olha para a sua saúde. Nós estamos aqui, ó. Quantas pessoas agora estão nos hospitais? Quantas estão nos presídios? Quantos não têm o direito de ir e vir? Nós estamos aqui. Isso é normal? Isso é normal? Isso está acontecendo porque simplesmente tem que acontecer? Você não acha que isso é coisa de Deus? Você imagina, de onde você saiu daqui, foi para casa, certamente comeu alguma coisa, deitou, dormiu. Sabe o que a Bíblia diz? O que aconteceu durante esse período todo? Você dormiu, você apagou? Enquanto você dormia, Deus cuidava de você. É normal isso? Deus zelava de você. Você dormia. Por quê? Porque enquanto você dormia, você apagou. O seu coração não podia parar. Seus rins não podiam parar de funcionar. Seu pulmão continuou funcionando. Todos os seus órgãos continuam funcionando. É normal isso. A gente passa a viver isso como se isso não
fosse coisa espetacular, coisa milagrosa, coisa de Deus. Para Caleb não é comum uma nuvem estar lá. De repente, uma vez fala assim: a nuvem começou a se movimentar, vamos levantar o acampamento. Vamos lá. Daqui a pouco Moisés chega, depois de uma longa jornada, agora de parar. A nuvem parou. Vamos preparar aqui a nossa estadia aqui, sem saber por quanto tempo. A nuvem que determina isso. Caleb está observando tudo isso. Muito bem. Ouviu Moisés dizer ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará. Hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios, e hoje veio, o Senhor lutará por vocês, não somente acalme. Êxodo 14, verso 30 a 31. Essa cena vocês lembram muito bem. Ali está o mar. Deserto, montanhas, perigosas, trajetos difíceis, aquela multidão de gente, mulheres, crianças, idosos, jovens, adultos, aquela mistura de gente, conforme a Bíblia diz que saiu também com eles, muita gente tinha ali. E de repente eles estão esbarrados num grande obstáculo, todo o mar diante deles, sem chance de atravessar. E o que o Senhor disse para Moisés: hoje vocês vão ver. Hoje vocês vão ver o livramento que eu hei de dar a vocês. Tão somente faça o quê? Qual foi a palavra? Tão somente, como diz uma versão, calma. Tão somente espere. Eu sei que essa parte é a mais difícil que existe na nossa vida, né? Se tem um verbo que, se eu pudesse rasgar ele no meu vocabulário, seria o verbo esperar. E é uma coisa que Deus gosta muito de lidar com a gente nessa área. A hora que a gente está mais aflito, está mais ansioso, está mais urgente, aí a gente chega perto de Deus e fala assim: Senhor, e aí? Ele fala assim: espera. Já fácil. Esperar no momento de angústia é a coisa mais difícil que existe. Mas é nessa área que Deus quer trabalhar com ele. Porque quando ele fala assim, espera, é porque ele quer que algumas coisas aconteçam na nossa vida. O profeta Isaías diz assim: que aqueles que esperam no Senhor, várias coisas vão acontecer. Qual é a primeira? Suas forças são. Dá para acreditar que você só vai ficar mais forte quando você está nessa espera da espera? Ele diz também que enquanto você espera, qual é a outra coisa que acontece? Você vai subir? Olha que coisa bonita, o que a águia faz quando a tempestade chega e que as nuvens estão escuras, relâmpagos e trovoadas. O que ela faz? Ela empreende o seu voo altaneiro, passa pelas nuvens e fica lá em cima. De lá ela tem uma visão ampla de toda a tempestade. Enquanto o Anu, enquanto os pardais, as andorinhas estão sendo bombardeadas pela tempestade aqui embaixo, ela está lá de cima contemplando. Irmãos, quantas vezes você chega num lugar, num hospital, num leito de eternidade, você chega ali cheio de versículos decorados, cheio de palavras, e você chega lá para poder consolar aquela pessoa, e aquela pessoa está ali cheia de sorriso. E você sai dali arrebentado e pensando tudo você que pensa, eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que reparar isso e aquilo, porque você foi lá consolar alguém e sai de lá inteiramente consolado, corrigido e advertido e aconselhado. Ele está olhando a vida lá de cima, ele está olhando tudo lá de cima, com a visão da área.
É impressionante. Jó e estou fazendo uma leitura muito linda do sofrimento. A única coisa que Jó teve dificuldade, toda a sua fase, foi de não ter da parte de Deus uma explicação por que aquilo estava acontecendo com ele. Isso foi angustioso para ele. Levou ele até a cometer alguma infração contra Deus, de pecado, sei lá. Ele quer dizer o que. Ele questionou Deus demais nessa questão. E Deus nunca explicou ele, nem depois, tudo resolvido, Deus explicou para ele o que ele tinha feito. Caleb está olhando aqui, que não é normal. Moisés, pega a barca, estende a barca. Veio o vento oriental, né? Levantou um paredão do lado esquerdo, levantou o paredão do lado direito, e aí o Senhor diz: Moisés, manda o povo mais. E lá vai o povo. E lá vai Caleb, ele com sua família, com sua esposa, com seus filhos, com sua filha, agora, atravessando ali. Cada passagem naquele lugar ali, isso não é normal para ele. E ele vai seguindo e vai, e atravessa, e de repente o mar se fecha, pega todos os egípcios, e todos os egípcios são mortos ali, e ele vem se livramento de Deus. Isso não é normal para ele. E o que me preocupa é isso, porque os crentes não amadurecem, a gente não consegue amadurecer, a gente não consegue crescer nisso, né? Porque Deus vai fazendo milagres todo dia na nossa vida, e a gente não vai vendo que isso é em nosso benefício, esses livramentos, essas proteções. Vocês que moram aqui em Brasília, eu fico pensando, meu Deus, esses irmãos eram para bater o carro todo dia para ter um problema no seu carro, no meio desse trânsito todo. Quantos e quantos livramentos vocês estão tendo todos os dias? Quanta violência, quantos marginais, quantos drogados por aí, quantos loucos. E o mar está se abrindo todos os dias para vocês passarem. No capítulo 15 de Êxodo, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto sul. Durante 3 dias, eles caminharam. E o mais interessante, não fala somente eles terem caminhado 3 dias, não. Eles caminharam 3 dias sem água. Deu para entender o que significa isso? 3 dias no deserto, o sol escaldante, uma temperatura aí de quase 50 graus, porque é assim que é o deserto. O efeito daquele sol batendo naquela areia toda, vocês imaginam bem. 3 dias sem água. Eu sei de vocês? Imaginem isso. E aí encontraram aquela água amarga. Para Caleb, aquilo foi uma experiência extraordinária. Eu sempre falei com meus filhos, sempre falo para aqueles que lidam comigo. As experiências têm que ser pessoal. Você tem que ter uma experiência, você tem que ter uma história para contar de Deus na sua vida, o que Ele fez por você. Isso é muito importante, isso vai fazer de você uma pessoa melhor. Ontem eu citei aqui, né? Deus manda jogar aquele graveto naquela água se torna uma água potável. Caleb está ali entre eles. Então quem sonha não reclama. Agora você pensa dele, que antes de eles beberem aquela água, antes de Deus fazer um milagre, aquele povo reclamou, murmurou, falou de Deus, falou de Moisés. Vocês trazem para esse lugar aqui para a gente morrer de sede, os nossos filhos morrer de sede. Um sonhador não reclama. Aquele que sonhou com um bom emprego lá na frente, lá
sempre gostava de sentar perto da janela, assim, no cantinho. Aí um dia fazendo uma prova de grupo escolha, e a prova estava difícil pra caramba. Aí, A, B, C, D. A C e a D. Qual que é? Precisaram de mais. Então, é mais valia. Aí eu olhei na janela, olhei para o céu, olhei para as nuvens. Eu falei, Senhor, a minha história está escrita. Manda um vento aí, faz uma letra nessa nuvem. Aí o céu dele, que poder resolver essa questão aqui, ela não batia para lá, virava para lá, mas uma letra se formava. O que é isso, gente? Não tem uma resposta para mim. Às vezes é assim, a gente olha para Deus e fala, Senhor, como é que eu vou fazer? E ele fala assim, irmão, deixa eu ler. No capítulo 16, o povo murmura pela falta de comida. Lembraram das carnes, lá do pão do Egito, lá dos legumes do Egito. A galera não esclarece essas pessoas, porque quem sonha não fica preso nas coisas pequenas. Ele tem um sonho lá na frente, ele tem um objetivo. Paulo fala isso nas suas cartas, ele diz assim, olha, esquecendo das coisas que para trás ficam, faz o quê? Avança. Mas aqueles que avançam, eles têm um alvo. Já viu essas corridas de 100 metros? Esses caras velozes estão lá, pronto, está tudo preparado para sair, esperando ali o time. E estava o brasileiro no meio dele. Eu falei, que chance tem aquele cara ali? O cara volta lá voando, os americanos estão voando, os americanos estão voando, e estava o brasileiro no meio dele. Mas ele não está olhando para ele, para quem está do lado, você pode ver o olhar dele. É lá na pista, ali. Paulo fala assim, todos correm no estádio, mas só um leva o prêmio. Mas todos nós podemos correr e todos nós podemos chegar. O maior prazer de Deus é exatamente isso. Uns correm mais rápido, outros correm mais ou menos, e outros vão até andando, eles não conseguem correr. Mas todos podem chegar com a visão lá no alto. É muito legal para mim, quando assim, passa 1 ano, 2 anos, sem voltar na igreja, 3 anos e tal. Eu não me preocupo muito assim, claro que isso traz assim, uma certa preocupação, mas o que mais me preocupa não é isso, sabe? Se a igreja cresceu, mas pelo menos os remanescentes ficaram. Não é legal isso? Eu chego aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui pessoas que eu vi aqui há alguns anos atrás. Elas continuam aqui. Elas não desistiram, elas não desanimaram, elas prosseguem, elas estão caminhando. Assim como os outros que desistiram, elas também tiveram seus problemas, choraram, esqueceram, brigaram, sei lá, o que aconteceu, ficaram doentes, tiveram decepções na vida. Mas elas estão aqui, elas continuam aqui. E é dessas pessoas que Deus se agrada, porque a Bíblia diz que Deus não agrada aqueles que retrocedem. Entre os tímidos, entre os medrosos, esse pessoal todo estão relacionados entre aqueles que estão lá em Apocalipse. Muito embora eles não vão ser punidos com eles, mas diz que o reino de Deus, essas pessoas não são dignas de estar lá. Você viu lá? Os medrosos, os covardes, estão na mesma relação dos idólatras, dos feiticeiros, dos efeminados, dos mentirosos. É a mesma relação. Daqueles que eles não têm direito ao reino de Deus. Mas muitos cristãos estão se comportando como essas pessoas que fazem parte dessa condenação. A grande batalha é contra os amalequitas. Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Disse para Josué. Josué estava lá convocando esse grupo para poder
que ele teve agora, lá no final, se ele não estivesse preparado para aquilo. A construção do tabernáculo, com 3 meses de caminhada, eles, desde a saída do Egito, chegaram ao deserto do Monte Sinai, e ali eles acamparam, e nós conhecemos bem que o Senhor, Moisés foi para o monte, e ali deu a vida. Josué ficou lá embaixo, junto com Moisés, aguardando Moisés descer. Caleb certamente ficou um pouco mais distante. Enquanto o povo dizia assim: fale Moisés mesmo com Deus e não Deus, para que nós não morramos. Mas Caleb queria ouvir o som da voz de Deus. E assim, a gente vai vendo aqui que quem tem sonhos, realmente, eles prosseguem. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, eu sempre fui um sonhador. Eu contei aqui o caso da bicicleta. Tem muitos outros sonhos aqui, quando a gente é pequeno. Eu, por exemplo, desde de menino, eu vi um relacionamento do meu pai com a minha mãe, eu sempre pensei assim: foi isso que eu quero na minha vida. Eu via aquilo, achava. Então, a gente brincava, às vezes, brincava de família. Eu já tinha o nome da minha esposa, eu já tinha o nome dos meus filhos, eu já tinha isso já na minha mente. Porque esse era um sonho que eu queria. E esse sonho me impediu de fazer muita coisa errada com o jovem. Porque quando eu ia ter um namoro com uma moça qualquer, se essa moça ela não era uma cristã, mas eu ainda não era batizado, não era decidido ainda a Cristo, mas era isso que eu queria para minha vida. Eu queria ser um crente. E eu pensava assim: mas se eu tiver uma relação com essa moça, se eu engravidar essa moça, como é que vai ficar o meu sonho? Como é que eu vou casar? Porque na minha época, se você tivesse, não sei, hoje não mudou muito, né? Naquela época, você tinha que casar. Senão o pai da moça se matava. Não, você casa, você pode. Mas de manhã eu obrigava a casar, você tinha que casar. Esse negócio não tem um pai, a gente pegava ele pela mão, tinha que levar lá, você vai assumir essa responsabilidade. Era assim que funcionava. Não é como hoje os jovens estão fazendo lá, era muito diferente. Então a gente pensava muito nisso. E eu pensava assim: mas se eu tivesse uma doença, se meus amigos, na escola técnica, onde estudava, e os meninos, mas você vai dar na Bahia, de Vitória, vamos para todo lugar, aquelas casas de prostituição. Mas isso não combina comigo. Não é isso que meus pais me ensinaram, não é esse o sonho que eu tenho para minha vida. Mas se eu for lá, e se eu pegar uma doença, e depois isso vai me impedir de eu ter um filho? Eu pensava tudo isso. Mas o que me fazia pensar nisso? Meu sonho. Eu tinha um alvo. Eu tinha um objetivo. É isso que eu vejo em Caleb, né? Então, essa missão foi cumprida durante 40 dias. Caleb, Josué e mais 10. Eles vasculharam tudo sob a ordenança de Deus. Deus ensinou para eles até o caminho. Vai aqui pelo Negev, vai ter estratégia de guerra. Sobe a montanha. Vocês vão sair numa região onde eles não vão ver vocês. Está escondidinho. Está aqui por trás. Olha Deus ensinando. Olha o mar. Vai por aqui. Vocês vão subir por aqui. E de lá vocês vão observar toda a terra. Também vocês vão poder pegar os frutos. Olha bem. É normal isso? Parece absurdo. Mas quando eles chegaram lá, eles escolheram o cacho de uva. Eu nunca vi isso na minha vida. É a primeira vez que eu vi um cacho de uva que
Então, o que Deus fez naquele dia? Deus fez um milagre naquele cacho de uva, aumentou aquele cacho de uva, para que aqueles 12 quando olhassem aquilo e falassem: nossa, que coisa maravilhosa! Deus prometeu que essa terra ia produzir frutos com abundância, e realmente Ele cumpriu a palavra dele. O que Deus queria? Que eles que foram pela fé pudessem ter agora a evidência, porque é muito interessante, né? As pessoas que se aproximam de Deus, quando eles querem as evidências primeiro, eles não conseguem ver. Não é pelo que se vê, mas exatamente pelo que não vê. Aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que Deus existe. E isso só é possível pela fé. Mas quando nós vamos pela fé, e aí então nós começamos a ver, os nossos olhos se abrem para ver as evidências. Eu chego, por exemplo, naquelas pedras ali de Guarapari, e vejo aquelas ondas batendo ali, e aí tem uma opção de pessoas, aqueles gringos ali perto de mim, aqueles argentinos e tal, e aqueles turistas, que estão ali perto de mim, ali, olhando o mesmo cenário. Mas a forma que eles veem é totalmente diferente, eles veem tudo aquilo sem nenhuma participação de Deus naquilo, sem nenhuma influência de Deus naquilo. Aí quando eu chego ali, eu começo a ouvir aquele barulho, aquelas ondas, eu me lembro daquela passagem. A voz de Deus é como voz de muitas águas. E aí eu começo a curar os meus ouvidos, para poder discernir como que é agora. Escuto vários sons: contralto, tenor, baixo, soprano, contracanto, oitava abaixo, oitava acima. Tem hora que Deus fala grosso, tem hora que Ele fala médio, tem hora que Ele fala mais fino, tem hora que Ele fala mais forte, tem hora que Ele fala mais branco. Enquanto os caras estão ali, né? Eu estou ali. E aí olha aquela imensidão, agora parida no nível do mar. As cidades que estão abaixo do nível do mar. De todo esse globo que nós vivemos nele, apenas um quarto da população seca. O restante de tudo, água. E Deus ainda Ele faz uma coisa aí para me deixar arrepiado. Não tem coisa mais gostosa. Faz uma experiência dessa, pega uma bacia assim, mais ou menos, funda, enche ela de terra ali, risca assim o quarto, o restante você tira tudo, enche de água, deixa só aquilo no quarto, pega assim, começa a chacoalhar aquilo, movimento, ele vai virar. Deus faz isso. E outra coisa, com a gente tudo aqui, 6 bilhões de pessoas, Deus Ele pega tudo isso e faz isso. Ele movimenta isso em 24 horas. Olha que visão.
parava assim, botava o pé em cima da praia e falava assim: Senhor, você podia ter facilitado isso, essa obra é sua. Era muito mais difícil você tirar toda aquela lama de cima daquela ferrada que estava ali. Você ia gastar o triplo do tempo que você tinha esforço para fazer aquilo. Quando terminava, que anoitecia, estava exausto. E aí eu ficava questionando com Deus: mas como pode, Senhor? Você podia ter facilitado um pouco, assim, não podia ter desmoronado. Mas mais interessante que depois de tudo feito, a gente cansado, que aí vinha uma garrafa de café, uma irmã trazia, sentada ali em cima daquilo pronto, já no escurinho. E aí a gente ia deliciar com aquilo. Que experiência boa. Como Deus é bom, né? Nos deu força e saúde para poder passar por esse obstáculo. A gente sai mais forte. Tudo que acontece na nossa vida negativo, você pode saber. Passou por ele, sai mais forte. Todo casamento, relacionamento conjugal é assim. Aqueles que não têm paciência de segurar um pouquinho mais, ele perde. Luta. Vence. Lá na frente você vai rir daquilo. Gente, não pode ter se esbarrado naquela bobeira. Você não pode, aquela coisa tão pequena e ter feito aquilo para a gente. E aí você está fortalecido. Agora, seja derrotado, tocado. Você não dá chance de se recuperar, de sair forte da frente. Então, verso 21, eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Rehob, na direção de Lebo-Hamat. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Cesai e Talmai, descendente de Enac. Eu queria muito que vocês grifassem esse nome aqui, ó. Onde eles viram Aimã, Cesai, Talmai, descendente de Enac. Você já viu esses lutadores de luta livre? Né? Vitor Fó. Eu não olho dele. Pega aquele cara que está na entrevista, eu falo assim, gente, pelo amor de Deus. Se tivesse que brigar com um cara desse, né? Faz desse tamanho, músculo desse tamanho. Não dá para viver esse cara, desse tamanho todo. Imagina esses caras aqui, quando a Bíblia cita aqui, esses nomes aqui, não é por acaso. Esses homens eram gigantes, esses homens eram fortes. Não havia ninguém que tivesse coragem de enfrentar esses caras. E eu queria dizer para vocês um diferencial daqueles que depositam em Deus a sua confiança. Caleb, quando olhou para esses caras, eu assim, eu vou comer esses caras, esses são os primeiros que eu comer eles. Vocês podem ver que Caleb marcou esses caras. Por quê? Porque eles eram fortes e eles estavam na melhor terra que havia em Canaã. O melhor lugar que havia, a terra mais produtiva que havia em Canaã, é exatamente onde esses caras estavam. E na verdade, os gigantes sempre estão no lugar ou naquilo que nós sonhamos.
quebrado. Não errava não quebrado. Um bonde, né? Aquele negócio, daquele nome daquilo? Funda. Na roda de falar diferente, estilingue, sei lá, né? Ou não errava um bicho, não errava um passarinho, não errava nada. A Bíblia fala do exército de Davi, depois ele construiu um exército, tudo ensinado por ele mesmo, tinha uns canhões lá, não errava um fio de cabelo. Que isso? Era tão bom de mira. Dá dificuldade de ver. Quando chegaram lá, verso 26 do capítulo 3, então eles retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto. Que cena é essa, né? Mais ou menos 1 ano e 3 meses eles estavam caminhando com Deus. É a hora de entrar na terra. Pertinho. É só entrar na terra. E Deus está dizendo o seguinte: aqui, olha, eu dei um projeto para vocês, ensinei vocês como fazem, mostrei para vocês a verdade, tudo foi feito. Deus já tinha mostrado para ele que livramento era aquilo que Deus sabia fazer. Então Deus falou assim: vocês vão fazer a parte de vocês, eu vou fazer a minha. Vamos embora? Aí os 12 agora vêm para completar da notícia. Né? Tudo dependia daquele relatório. Tudo. Verso 27. Então, entramos na terra a qual você nos enviou, onde manda leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Onde acertaram e onde eles erraram? Você nos enviou. Foi Moisés que enviou? Foi Moisés? Eu acho que eles erraram. Quem enviou eles lá, da terra, foi quem? Deus. Moisés foi apenas um instrumento, um veículo de comunicação. Onde a terra manda leite e mel, acertaram ou erraram? Erraram. Aqui estão alguns frutos. Acertaram? O fruto era como Deus havia falado? Como o fruto havia falado. Então, no verso 28,
E esse pecado, eu não entendo muito bem sobre esse assunto, não. Eu só entendo o seguinte, que nós temos que ter muito cuidado quando se trata das coisas divinas. Porque tem coisas que têm consequências dramáticas e irreversíveis. A Bíblia diz, por exemplo, que a pecado é para a morte. E aí, como é que eu entendo? Essa pessoa não vai ter chance de reparar isso, de voltar atrás, de modificar isso. Ele vai morrer mesmo. Por isso que Paulo escreveu aos Coríntios, é por isso que há muitos fracos, doentes, vivos e adoram. Nos momentos difíceis da nossa vida, nós temos que ter muito cuidado. Porque perdas, o maior problema das perdas é quando você se perde junto com as suas perdas. Essa foi a diferença entre Jó e a esposa dele. Jó perdeu tudo, a mulher dele também perdeu tudo. Mas a mulher disse assim: amaldiçoa o meu Deus e morra. Mas Jó não. Ela se prostrou diante do Senhor e a Bíblia diz que ele adorou o Senhor. Olha a diferença. Então Caleb, ele se apresenta aqui e diz assim: não pode ser assim. Então, na mesma hora, aquela confusão toda, e o povo então disse o seguinte: vocês trouxeram a gente para esse lugar onde nem sepultura tem. Trouxeram aqui para que os nossos filhos morressem, e nós, os nossos filhos. Deus registrou isso. Nossos filhos vão morrer. Deus registrou isso. E na mesma hora, aquela confusão toda, aquela discussão toda, a glória do Senhor desceu naquele lugar. O Senhor disse: vocês não deram ouvidos à minha palavra. Vocês foram incrédulos à minha palavra. Vocês rejeitaram o meu projeto. E vocês disseram que os filhos de vocês, eu trouxe eles aqui para eles morrerem aqui. Pois a partir de agora eu quero dizer que quem vai herdar essa terra são os seus filhos e não os seus. Foram 40 dias espiando a terra. Isso vai representar 40 anos. Cada dia, um ano. Cada dia, um ano. Vocês não vão entrar na terra, vocês vão voltar. Vocês vão ficar rodeando o deserto durante esses 40 anos. Como já tinha sido um ano, eles vão ficar nesses 34 anos. Irmão, uma coisa impressionante, eu vejo. Você não vê Caleb reclamar, você não vê Josué reclamar. Caleb poderia ter questionado com Deus, mas eu não estou entre eles. Eu não falei isso. O meu relatório foi diferente deles. Não é justo eu pagar com eles, junto com a minha família, frustrar os meus sonhos, porque eles foram rebeldes, eles foram incrédulos. Eles não falam nada. Simplesmente, ele volta para sua família e fica rodeando aquela terra durante 39 anos, pagando o mesmo preço, passando pelas mesmas experiências, passando pelas mesmas lutas, pelas mesmas batalhas. Irmãos, aquilo que sonho de Deus, pode estar certo, não tem nada nessa vida que sepulta ele. Quando pegaram José, que jogaram dentro do poço, eles pensaram que eles poderiam enterrar o sonho de José junto com ele. Enterraram? Os sonhos de Caleb poderiam ser frustrados agora, porque ele poderia ter decepcionado com Deus, como muitos crentes assim fazem. Aqueles que desistem, que estão dizendo: ah, quem sabe você está vindo hoje aqui, e veio ontem, somente porque é um dia festivo, e tem um pregador de fora. Quem sabe? Você tem vivido uma vida tão medíocre, tão mesquinha, tão distante de Deus, tão vazia, tão sem razão de ser, tão sem motivação, sem nada de louvor e adoração. Quem sabe a sua vida tem sido assim. Caleb é diferente. Uma das coisas mais difíceis dessa vida, irmão, é ser diferente. Ser igual, todo mundo é. E ser diferente. Caleb é diferente. Ele tem a sua missão, ele tem a sua identidade pessoal, ele tem o seu perfil. Ele, quando saiu do Egito, ele já tinha determinado
19 anos. O povo volta no mesmo lugar. Caleb está aqui. Aí agora chega perto de Josué e fala assim: agora é minha vez. Moisés morreu. Mas naquele dia que eu fui espiar a terra, eu falei para ele assim: Moisés, onde estão os gigantes? Você dá para mim? Moisés falou para ele assim: é sua. É sua. A terra é sua. Você tem todo o direito, é sua. Agora chega perto de Josué e fala assim: Josué, eu vim aqui reivindicar a minha bênção. Não é pecado? Não, isso. Aí Josué olha para ele e fala assim: pai, não tem condições de você ir naquela terra. Você lembra o que você viu lá? Lá estão os gigantes, a cidade mais forte, mais fortificada. Caleb fala assim: pois é essa terra que eu quero. É essa terra que Deus me deu. É essa terra que Moisés me deu. Quando eu saí do Egito, eu tinha 40 anos. Hoje eu tenho 85. E a minha força é a mesma. Eu pergunto: você é a mesma? Você com 85 anos, você pode dizer que você tem a mesma força que você tinha quando você tinha 40? Hã? Então isso mostra toda a dependência de Caleb em Deus. Porque quando ele tinha 40 anos, ele sabia que quem iria dar aquela terra para ele era Deus. Quem iria capacitá-lo de força era Deus. E quando ele tem 85, ele está dizendo para todo o povo, aqui, ó, para Josué: Deus não mudou. O Deus que me tirou do Egito há 40 anos atrás é o mesmo Deus que vai me colocar agora. E é mais interessante é que quando alguém é assim, ele passa para os filhos a mesma coisa. Porque aí ele pegou e disse assim: bom, é minha? Então tá bom, então posso conquistar? Pode conquistar. Aí ele pegou e falou assim: olha, se tiver alguém aqui que quiser me ajudar, tem algum rapaz disposto a me ajudar, mais novo, se ele for comigo, e eu vencer, e eu ganhar, eu dou minha filha em casamento. Logo apareceu um rapaz, amava intensamente uma menina que devia ser muito bonita, o sujeito fazia aquilo. Ele botou o pescoço dele a preto, enfrentar gigante. O cara apaixonado por uma moça mesmo, vai pro pai, né? Tem pai que é gigante, né? Ele aparece e essa menina se chama Agsa. Nome bonito de botar sua filha. Agsa. Nome diferente. Quem sabe vai motivar alguém aí, né? Ter mais filho. Agsa. E aí ele foi para lá, para cá, conquistou a terra, matou os gigantes, venceu todo mundo, expulsou todo mundo ali. E aí agora a filha está dizendo: minha filha, agora você pode casar. Então tá bom, aquela porção lá é sua. A menina montou no seu animal lá, mas o rapaz, e partiu para morar na terra. Passou o período, volta a menina mais o marido. Olha, a parte que o Senhor nos deu é muito boa, mas nós queremos mais. Olha, meu filho, o que houve? A terra que o Senhor nos deu só tem fonte interior. Mas nós queremos a terra que tenha mais água. Aí o pai do Caleb disse assim: aprendeu isso aonde, né? Aí a Bíblia diz que Caleb deu a eles uma porção de terra onde havia fontes inferiores e superiores. Olha que coisa boa, né? De poder descortinar tudo isso e saber que a nossa vida é paralela, isso tudo é assim mesmo, né? Não mudou nada. Deus é Deus.